cantarmos louvor ao Senhor juntos nesse ajuntamento, né, que foi o primeiro louvor, nesse ajuntamento com propósito, né? Estarmos aqui juntos, em comunidade, adorando ao Senhor, e é tão bom quando a gente ouve aqui aquela, sem identificar, né, a voz aqui de quem é, mas todos juntos ali cantando, e com o mesmo propósito de realmente adorar o Senhor. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje, continuando a nossa mensagem no livro de Mateus, e chegamos então numa parábola bem interessante, né? Mais um ensino profundo de Jesus, e essa parábola ele traz como ilustração para se aprofundar sobre a sua autoridade. O propósito de Jesus ali naquele momento era demonstrar ainda mais a sua autoridade. E ele que estava ali prestes, né, a entrar naquela condição um pouquinho mais apertada antes de sua crucificação. E ao ser questionado, ele faz um breve relato ali, um diálogo, né, com aqueles fariseus, com aqueles sacerdotes que o questionavam, e demonstra toda a sua sabedoria e o quão poderoso ele é, não só nas palavras, mas na forma de ação. Nós vamos falar sobre a provisão do Senhor, a provisão imerecida. Tá? Por que provisão imerecida? Porque a gente vai perceber que para o Senhor nos chamar, e quando eu digo chamar, eu estou falando de Deus, na sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, Ele olha para nós e nos resgata do mal, do pecado. É esse chamado. E essa provisão, ela vem para nós de algumas formas que podem ser traduzidas em formas da nossa convivência, da nossa rotina, mas essa provisão, ela vai além disso. Mas normalmente os nossos olhos estão voltados para a provisão do Senhor, aquela que nós conseguimos apalpar, né? Pegar, sentir. Mas deixamos de lado a provisão principal, que é a provisão da salvação, da libertação da nossa alma. Agora, seja ela qual for a provisão ela é imerecida. Essa é a base principal para mim e para você entendermos hoje, de que seja ela a provisão que for, que aconteça na sua vida, ela é imerecida. Ou melhor, nós não merecíamos de forma alguma providência da parte de Deus em nos abençoar. Dito isso, eu quero dizer que Deus abençoa. A despeito do nosso imerecimento, a despeito da nossa condição de não obter nada da parte de Deus, ainda assim Ele nos abençoa. E aí é que a gente começa e vai entender um pouquinho melhor sobre essa parábola. No capítulo 21 de Mateus, e a gente vai ler dos versos 33 ao 46. E ao lermos, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais essa palavra. Mateus, capítulo 21. Dos versos 33
ao 46. O título aí deve ser, na sua Bíblia, na minha Bíblia, que é a parábola dos lavradores, ou os lavradores maus, né? Os maus lavradores. É assim que tem se dado o título aí desse texto, dessa mensagem, dessa parábola do Senhor. Vamos ler todos juntos? Na sequência nós oramos. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amém? Até aqui, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor nos abençoar com a tua palavra. Palavra esta, Senhor, que se estivermos atentos, ela descerá ao nosso coração, ela irá dar frutos de bênção para as nossas vidas, fruto de bênçãos para a nossa igreja, frutos de bênçãos para a nossa comunidade. Nos ajude, Pai, a estarmos com a atenção voltada para aquilo que o Senhor deseja nos comunicar, nos revelar. Nos ajude, Pai, pois dependemos do Senhor inteiramente, desde corpo, alma, em todos os aspectos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, para recebermos mais uma vez a Tua palavra, e também para nos dar a oportunidade de louvá-lo com as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Irmãos, nós vimos aqui que, depois de Jesus ter sido questionado pelos, mais uma vez aí, fariseus, no capítulo 21, nós temos Jesus reforçando o que ele já tinha explicado. Jesus foi questionado inicialmente, e é interessante essa passagem, a gente viu na semana passada,
E aí foi perguntado a Jesus, no verso 23, no capítulo 21, né? Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E além do mais, né? Quem te deu essa autoridade? Os fariseus perguntaram para Jesus. Olha a ousadia desses homens. Quem o Senhor pensa que é? Era essa a pergunta. Quem o Senhor acha que é? Traduzindo melhor ainda, quem é o Senhor na fila do pão? Era essa a pergunta dos fariseus para Jesus. E aí Jesus, eu penso que Jesus, ele deve ter coçado a cabeça, e ele olha para aqueles homens e fala, puxa vida, olha o que esses caras estão me perguntando, né? No mundo do futebol, né? Um joga a bola ali, o outro de um lado, do outro, eles ficam perguntando assim, brincando um com o outro, né? Você jogou aonde, né? Você jogou com quem? E eu penso que Jesus, naquele momento, recebeu essa pergunta e deve ter coçado a cabeça, respirou fundo, e aí ele responde. Mas a resposta de Jesus é uma outra pergunta. E essa é uma tática interessante de retórica, né? Quando a gente começa a estudar para expor mensagens, para debater, essa é uma tática interessante. Você responde com uma outra pergunta. Político usa muito isso. E Jesus faz isso. E ele fala assim, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. E aí ele coloca, peraí, de onde era o batismo de João? Era do céu ou era da terra? Se vocês responderem essa pergunta, eu também respondo a sua. E sabe o que aconteceu? Eles não responderam. Não responderam porque se eles respondem que o batismo de João era do céu, eles iam ter que admitir que ele era da parte de Deus. Se eles respondem que o batismo de João era da terra, eles iam ser pegos ali mal com a multidão, porque acreditavam que João era de fato um profeta. E eles não respondem. E Jesus sai ali com a sabedoria dele. Mas aí ele usa uma ilustração aqui, uma parábola. Ele usa uma parábola para aprofundar sobre a sua autoridade. E como é que ele faz isso? Ele conta uma parábola que vai mostrar para aqueles fariseus sobre a sua provisão. Você quer demonstrar autoridade para alguém? Você mostra os seus feitos. Você mostra aquilo que você criou. Você mostra aquilo que você transformou. Você mostra aquilo de bom que você tem apresentado para o mundo. E Jesus, ninguém melhor que ele, poderia fazer isso. Então o que ele faz? Ele mostra que ele sendo Deus, e é um relato muito forte aqui, talvez um dos mais claros sobre a divindade de Jesus, da pessoa de Jesus, sobre quem ele é, na pessoa de Deus. E ele mostra então para aqueles fariseus, eu vou contar uma história para vocês. Aonde vem a minha autoridade? Ela vem da minha provisão, uma provisão que para vocês é imerecida. E ele começa, especificamente, ele está olhando para essa ilustração, que na verdade é um acontecimento verdadeiro, porque ele está lá, a gente pode encontrar esse relato, lá no livro de Isaías, no capítulo 5, quando o próprio Deus e o próprio profeta, né, como boca de Deus ali, revela para o povo que a vinha, essa ilustração da vinha, era o próprio povo de Deus.
No capítulo 5 de Isaías, no verso 7, diz assim: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. O Senhor tinha o povo de Israel como aquele povo que era a vinha, o vinhedo. E aí ele usa essa ilustração, Jesus busca essa mensagem ali e aplica para aqueles fariseus, porque eles iam entender. Vocês conhecem as Escrituras. Vocês só não sabem aplicar. Mas vocês conhecem. Então o que eu vou falar para vocês, Jesus falando, né? É lá do livro de Isaías. Mostrando que o povo de Israel era o vinhedo. Que aqueles fariseus faziam parte daqueles que haviam recebido essa graça de Deus, mas que a rebeldia deles, a rebeldia sobretudo daqueles líderes do povo de Israel, os afastava de Deus. Israel fracassou na sua missão de ser um povo de Deus. Israel fracassou. Sendo o vinhedo do Senhor, Israel fracassou. E aí nós temos a consequência desse fracasso. E a consequência desse fracasso nada mais é do que o juízo de Deus. E não há nada pior do que o juízo de Deus quando se revela em indiferença. Quando aquele povo, ou quando o povo, ou quando a pessoa, ela ouve da palavra de Deus e ela não se comove. Ela não consegue entregar o seu coração àquela palavra a ponto de ser transformado. Isso já faz parte do juízo de Deus. E nós temos que orar por isso. Por isso eu quero, irmãos, trazer essa passagem para nós de uma forma que o mais claro possível, para a gente entender que é uma passagem que retrata a provisão de Deus, de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, de um Deus paciente, mas de um Deus justo. E dentro desse aspecto, dessas características de Deus, eu quero dizer para vocês que há pelo menos 3 pontos aqui. Sempre 3 pontos, né? Sempre 3 alguma coisa. Mas, mais uma vez, separei aqui em 3 pontos para a gente pensar. E o primeiro deles está entre os versos 33 e 36, onde a gente vê Deus criando um cenário propício, através da sua provisão, de forma que só Ele pode fazer. E aí a gente vai entender que toda provisão, toda e qualquer provisão é sempre Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Toda e qualquer provisão, o provedor sempre é Deus. Sempre. Sempre. Primeiro, Deus, Ele começa criando um cenário. O que Ele fez? Ele planejou o cenário ideal, a vinha, né, todo o terreno. Diz que ele deu esse terreno ali, né, ele arrendou esse terreno, mas antes ele cercou o terreno, deve ter delimitado ali as terras, né? É uma prática até comum da época, você ter homens ricos, estrangeiros, que tinham terras e que
preparavam essa terra, arrendavam para os camponeses, para os trabalhadores ali, e eles cuidavam daquelas terras, e geravam os frutos e compartilhavam os resultados, né, vamos dizer assim, os resultados daquelas vendas, daquela provisão trabalhada nessa terra. E Deus prepara todo esse cenário. Ele cavou um tanque, não foi isso? Ele construiu a torre de proteção, porque tinham os ladrões, né, que vinham roubar os frutos. Então tinha uma torre de proteção também. Fez todo cercado, deixou todo estruturado para que as pessoas pudessem trabalhar. Foi dadas as condições necessárias e úteis para que eles trabalhassem, tivessem o seu ganho e compartilhassem. Justo. Tanto é justo que Jesus nem comenta sobre alguma injustiça ali da parte do patrão ou do proprietário, né? Mas comenta da injustiça causada por aqueles que estavam ali naquela terra. E é interessante, né, que Deus ele pode transformar o cenário ideal para a nossa vida, e agora saindo dos aspectos mais físicos aqui, né, terrenos da nossa vida, Ele prepara o nosso coração, Ele prepara a nossa alma. Um dia Ele trabalhou nesse seu coraçãozinho de pedra, Ele trabalhou nessa sua alma, nesse seu terreno espiritual, imaterial, a ponto de hoje você poder dar os frutos. É assim que Deus faz. Ele planeja, Ele cria, Ele estrutura, Ele dá condições. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos essa provisão da parte de Deus. E nós não entendemos, muitas vezes, esse cenário no qual Deus nos coloca. E muitas vezes nós questionamos até. No livro de Daniel, no capítulo 4, verso 35, diz assim, um texto: comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Ninguém pode dizer a Deus. Ninguém pode questionar a Deus, porque Ele faz o que quer entre os anjos do céu e as pessoas aqui na terra. Este foi o cenário propício à provisão da parte de Deus para a vida daqueles homens e para as nossas vidas hoje. Mas a gente é indiferente. A gente é indiferente. E nós podemos olhar para esse povo de Israel e com um certo desdém ou com algum orgulho no nosso coração, dizer que, tá vendo? Olha aquele povo como era lá atrás, como eram ingratos. Olha como aquele povo fazia com Deus, com as coisas que Deus dava, com as condições que Deus dava. Mas fica essa pergunta para nós, e nós? Como é que nós respondemos a esse cenário, a essa provisão que sempre é de Deus? Como é que a gente responde? É interessante porque quando a gente olha para o livro de Isaías, no capítulo 5, dizendo aqui o relato que o povo de Israel, a nação de Israel, era o vinhedo, nessa mesma passagem, nós temos esse povo de Israel entregando os frutos, que deveria ser frutos bons. Lá diz que eles entregavam frutos azedos, estragados.
E aí eu olho para a minha vida e eu provoco a vocês que olhem para a vida de vocês e respondam: como é que estamos entregando os nossos frutos? Deus estruturou todo o cenário, todo o terreno, criou condições de trabalharmos. Como é que estamos entregando estes frutos? Azedos, estragados ou doces? Essa é uma pergunta interessante, porque o povo de Israel, nós sabemos da reprovação que houve, mas e nós hoje? É uma pergunta difícil para nós, porque nós sabemos que nem sempre os nossos frutos são bem docinhos, né? Talvez se pegar algum deles ali, dá para fazer um suco misturando com bastante açúcar, um adoçante. Mas a gente tem que olhar para isso. Nós sabemos que, para isso, tanto o reconhecimento de que o provedor é Deus, quanto os frutos que entregamos, nós sabemos que o poder para fazer isso não parte de nós, mas parte daquele que é o provedor, daquele que habita, né? O poder habita naquele que nos entrega o Espírito Santo dele. Quando Deus lida com a mente do homem, com o nosso coração, com a nossa consciência, por meio da sua forma de lidar, por meio das suas operações secretas, misteriosas, Ele enche eu e você com uma nova vida. Ele enche, Ele faz isso. Ele nos dá novas percepções, nos dá novas emoções. Mas é só Ele. Por isso, irmãos, o primeiro passo aqui é reconhecer: há uma estrutura ideal para mim e para você. Há uma provisão que só Deus pode dar. E essa provisão não se limita a algo que nós temos aqui, mas há algo que preenche o nosso coração, preenche a nossa consciência e nos move. Jó, no seu martírio, no seu sofrimento, ele disse que o Senhor fez desmaiar o coração dele. É assim muitas vezes que Deus faz. Ele faz desmaiar o nosso coração. Deus é o provedor. E nós não merecíamos. Mas não para aqui. Ele também é um provedor com algumas outras características. E aí nós entramos a partir do verso 37. A partir do verso 37, quando, depois de Jesus ter comentado ali que o proprietário enviou o primeiro servo, o segundo servo, o terceiro servo, todos eles sofreram ali, né? Morreram. Eu fico imaginando aquele povo. Agora imagina comigo, aquele povo, aqueles lavradores maus, recebendo aqueles servos, chegando diante deles e falando: olha, a gente chegou aqui porque o proprietário aqui da terra pediu para vocês compartilharem o lucro, os resultados que houve aqui, né, nesse terreno, no trabalho de vocês. Ele arrendou para vocês, foi esse o combinado. E a reação daqueles lavradores maus foi a de apedrejar, espancar e matar. É isso que está escrito. Me lembra muito um movimentozinho que tem hoje em dia aqui, não tem? O pessoal usa bonezinho vermelho, umas camisas vermelhas, tipo essa aqui assim. Invadem terra, bate, mata, mas esse é um outro assunto.
Mas a Bíblia fala sobre isso também, sobre a propriedade privada, sobre a proteção dos bens. E eu quero dizer que depois desse proprietário, e esses homens, esses servos, eles trazem a figura ilustrada dos mensageiros, dos profetas. Se os lavradores maus estavam sendo ilustrados como o povo de Israel, esses mensageiros que o proprietário mandava, está sendo ilustrado agora como aqueles que eram os profetas, os missionários de hoje, ou os crentes de hoje, que entregam as mensagens para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E o resultado era o quê? Apedrejamento, espancamento e morte. Mas o proprietário ainda tinha uma carta na manga. E por que ele tinha essa carta na manga? Porque o proprietário, na figura de Deus, ele tinha um filho. E ele manda esse filho. E ele manda esse filho por quê? Porque esse proprietário, na figura de Deus, ele tinha bondade, ele era generoso, ele era paciente. E esse é um segundo ponto. Deus é um provedor paciente e generoso. Irmãos, é certo que a ganância fecha os nossos olhos para a bondade de Deus. É certo que a ganância fecha os nossos olhos para a bondade de Deus. É na ingratidão que reside a nossa cegueira. E é na ingratidão que nós perdemos o freio contra a maldade. E quando estes homens, após terem espancado, apedrejado e matado aqueles servos, não contente, eles recepcionam o filho daquele proprietário e fazem o quê? Matam. E eles matam dizendo que, olha, é o filho dele, vamos matá-lo, pois ficaremos com a herança dele. Esse proprietário, ele mostrou toda a sua paciência em tratar a situação, toda a sua bondade para tratar a situação, tentando acertar aquela questão. Mas ele fez isso, hoje nós entendemos, porque era algo mostrando ali a pessoa de Deus agindo conosco. Deus enviou seus profetas, Deus enviou seus apóstolos, Deus enviou todos aqueles homens que nós conhecemos nas Escrituras. Deus tem enviado ainda hoje pessoas para tratar essa questão da provisão de Deus, da autoridade de Deus, e ainda que a gente não mereça esse tratamento, o Filho foi enviado. No livro de Efésios, no capítulo 4, no final do capítulo 4 e no comecinho do capítulo 5, diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imite-no em tudo que fizerem. É assim o chamado de Deus para nossas vidas, para que a gente consiga também, de alguma forma, ser esse provedor paciente e generoso. O Vitor começou aqui
fazendo uma pergunta no início do culto. Como é que nós temos tratado aqueles nossos próximos parentes, familiares, que ainda não estão aqui? Essa é uma pergunta interessante. Porque eu sei que muitas vezes falta em nós a generosidade, a bondade e a paciência para lidar com essa situação. E é diferente quando nós olhamos aqui, porque Jesus está querendo mostrar para aqueles fariseus a provisão da minha parte, e a paciência, e a generosidade, e a bondade. Mas muitas vezes nós não conseguimos agir assim. O teólogo Arthur Pink, um dos maiores aí da nossa recente história, ele define paciência divina como o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo. É Deus exercendo controle sobre si mesmo, então ele é paciente, fazendo com que ele próprio seja indulgente, cuidadoso com o ímpio, e que se detém por algum tempo em castigá-lo. Deus segura a sua ira, Deus segura a sua justiça por um tempo, se segurando para castigar o ímpio, antes dele reconhecer. Luiz Berkoff, um outro teólogo mais recente, ele define a paciência de Deus como aquele aspecto da sua bondade, em virtude da qual ele suporta o pecador obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. É o aspecto da bondade de Deus, que é freio para o próprio Deus se segurar diante da persistente desobediência do ímpio. E muitos se aproveitam dessa bondade do Senhor. Muitos. Estes lavradores maus, impiedosos, certamente estavam pensando: a justiça de Deus não é tão assim rápida, não acontece de uma hora para outra, dá para a gente bater nesses caras que estão chegando aqui, dá para a gente tomar essa terra aqui, não é nossa, mas a gente vai tomar essa terra, vamos pegar os lucros dessa terra, se vier mais alguém a gente mata, a gente apedreja, vamos segurar aqui entre nós, porque o juízo de Deus vai demorar. Há um verso em Eclesiastes que diz assim, no capítulo 8, verso 11: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Mas essa sentença que se demora a ser executada sobre as más obras dos ímpios, dos maldosos, ela demora entre nós. Essa falha de justiça, de executar o malfeitor, acontece entre nós. Mas diante de Deus, na verdade, ela nunca retarda. A sua promessa, ela é cumprida no tempo certo. E não há injustiça que passe batido. Mas antes disso acontecer, nós devemos lembrar desse segundo ponto, que Deus é um provedor paciente e generoso, longânimo. Deus é provedor, e nós não merecíamos, mas Ele é paciente, generoso e carrega em seus atributos a face de alguém que tem um alicerce forte, que sustenta todas as coisas. É Ele que sustenta todas as coisas, e é Ele então
que promove a justiça através do seu amor. Deus é que promove a justiça através do seu amor. E esse é o terceiro e último ponto. Deus é o provedor, e isso revela a sua autoridade e justiça. Então, primeiro ponto, Deus é sempre o provedor. Segundo ponto, Deus é o provedor generoso e paciente. E o último ponto, por Deus ser o provedor, isso o revela toda a sua autoridade e sua justiça. Porque agora a gente chega no final, depois daqueles homens terem feito o que fez com os servos, terem feito o que fez com o filho do proprietário, chega o momento em que Jesus agora faz uma pergunta para eles. Olha que interessante, mais uma vez, Jesus utilizando a sua sabedoria, e faz uma pergunta para eles, no verso 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará para aqueles lavradores? Jesus pergunta para aqueles homens que estavam escutando contar essa história. E qual foi a resposta? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Olha aí a moral sendo aplicada, a moral desses homens sendo aplicada ali para eles mesmos. E eles não percebiam. Mas aí caiu a ficha. Opa, estão falando de mim. Aconteceu um episódio parecido. Quando Davi, ele foi repreendido por Natã, e essa história eu conheço bem, foi repreendido por Natã. Natã começou a contar uma história ali, e Davi se enfureceu, né? Ficou nervoso, porque Natã falou para Davi que chegou um hóspede diante de um homem rico, e esse homem rico, em vez de pegar do seu rebanho e servir a este homem, este hóspede, este homem rico pegou uma ovelhinha de um pobre, matou e serviu aquele hóspede. Davi ficou muito irado. Como é que esse cara faz isso? Esse cara tem que ser morto. Essas são as palavras de Davi lá em 2 Samuel. E aí Natã fala para ele: mas Davi, este homem é você. É você. Deus criou todo o cenário para você, Davi. Deus criou todas as condições necessárias para você ter uma vida interessante como rei. Te deu todas as condições. Mas você quis a mulher de um outro homem. Você matou esse homem, você colocou ele na frente de batalha para ser morto, para pegar a mulher dele. E aí Davi se ligou, ele está falando de mim. Foi confrontado, mas diferente dos fariseus aqui, que estavam diante de Jesus, que não se arrependeram, que se mantiveram com o coração endurecido. Davi teve um coração esmagado, esmiuçado ali diante da situação. E a mensagem, muitas vezes de confronto, ela traz em nós algumas reações, ao menos duas. Você pode ser confrontado, assim como nós somos com essa mensagem, assim como os fariseus foram diante dessa parábola, e foi flagrante ali a situação, e eles
qual foi a reação deles? Nós temos que pegar Jesus, nós temos que prender Jesus. Diz o texto que era aquele momento, procuravam um meio de prendê-lo, mas eles tinham medo das multidões. As duas reações possíveis quando somos confrontados é a ira e o ódio, ou o arrependimento e transformação. São os dois caminhos que encontra no nosso coração quando vem uma mensagem que nos dá um certo incômodo. Ou você se ira e fica com ódio, no mais alto nível ao menor, ou só um pouquinho, eu estou com um pouquinho de ódio, eu estou com um pouquinho de ira, que isso está me incomodando. Ou realmente essa palavra ela vai trazer um quebrantamento, um arrependimento e consequentemente uma transformação. Nos fariseus despertou ira e ódio. E não há nada mais digno de sua justa justiça da parte de Deus do que a rejeição e a indiferença e o mal contra o seu próprio filho. Porque afinal de contas, foi por ele que a nossa dívida foi paga. Esse é o proprietário. Esse é o homem pelo qual nós temos aqui nessa parábola, que enviou profetas, servos, missionários, que um dia nos alcançou, mas nós recebemos o Filho, nós não o apedrejamos, mas tivemos o nosso coração quebrantado, nós mudamos de direção, nós reconhecemos que a provisão é imerecida, e que tudo que temos veio de graça, e que hoje a nossa resposta é dar frutos, é entregar a Ele o que de fato é dele. Devemos reconhecer que Deus é o provedor sem merecermos, que Deus é provedor da justa justiça, mas que essa provisão de justiça e ira, essa nós merecíamos. Mas aprove a Deus nos chamá-lo pela tua graça e pela fé. Nós hoje aqui estamos o servindo. Provisão imerecida. Nós estamos aqui de graça, pela graça, pela fé, entregando ao Senhor a nossa vida. Irmãos, nós devemos reconhecer que por Deus ser o provedor, tudo o que temos depende dEle. Tudo que temos depende dEle. Isso deveria nos tornar mais humildes. Nós deveríamos reconhecer que generosidade e paciência são qualidades escassas em nosso meio, muitas vezes, mas que deveria ser natural para nós que recebemos o Senhor. E por fim, um Deus provedor de todas as coisas, um Deus que provê tudo, Ele deveria amolecer o nosso coração, a ponto de temê-lo, por sua justa justiça. Mas a gente sabe que no mundo não é assim. Porque o mundo acredita no que diz Eclesiastes. Entre nós, eles estão acostumados com a justiça tardia. Mas se esquecem que há um Deus que a seu tempo oportuno, enquanto sua paciência e sua bondade não se esgota,
essa justiça ainda não chega, mas em algum momento precisarão reconhecer, porque essa palavra nos ensina que todo joelho se dobrará diante de Deus. Por isso, se há alguém que você conhece, que pode estar agindo como um mau lavrador, que não está recebendo os servos de Deus, que não está recebendo o Filho de Deus, saiba que Deus é longânimo, bondoso, paciente, mas é justo. E na sua justiça, no tempo oportuno, ela será também derramada sobre estes que ainda não o reconheceram. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso provedor. Provedor, o único provedor, provedor de todas as coisas. E que com generosidade, paciência, longanimidade, tem abençoado a tanto, de todas as formas. E nos ajude, Pai, a não sermos como aqueles maus lavradores, que não reconhece a condição que o Senhor nos dá, a condição de servos do Senhor, a condição daqueles que podem te servir e te adorar, e mais do que isso, te dar frutos doces, porque o Senhor nos deu toda essa estrutura. Nos ajude, Pai, a reconhecer que há no Senhor o atributo de justo, e que na sua justa justiça, em tempo oportuno, se manifesta em meio a nós. Por isso, Pai, livra aqueles que estão à nossa volta, e que através e apesar de nós, eles possam reconhecer e fazer parte desse vinhedo, fazer parte do seu chamado, fazer parte daqueles que vão entregar a mensagem para aqueles que têm sido mau lavrador. Nos ajude, Pai, pois precisamos e dependemos do Senhor para todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.